Meus filhos, assim ouvimos este relato, talvez um relato mais contundente na Sagrada Escritura, daquele que foi o primeiro dos mártires, Santo Estevão. E assim, este relato nos é trazido na primeira leitura para podermos evidenciar e crescer, quase que uma demonstração daquilo que o nosso Senhor já havia dito e nos apresenta no Evangelho. Te levarão para onde não quereis ir, te colocarão nos tribunais, farão inquisições, mas não ficais preocupados com o que dizer. Palavras acertadas serão colocadas em seus lábios pelo Espírito Santo. Essa experiência Santo Estevão viveu verdadeiramente e soube fazer da sua vida corresponder com os seus atos aquilo que respondíamos no Salmo: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Entregou tudo a Deus, entregou tudo ao Senhor, não reservou nada para si e por isso recebeu a glória de ver o céu aberto, ver o Filho do Homem ainda em vida, contemplar este sinal da salvação, contemplar o céu, e pôde dar esta verdadeira e plena catequese com a vida. Colocou em seus lábios o mesmo que nosso Senhor, que entregou a sua vida. Senhor, não leveis em consideração o que eles fazem. Soube pedir pelos seus algozes. E o que ele conseguiu com isso? Por vezes, diante de tantas coisas, ficamos inquirindo. Mas fulano não me fez mal? Eu tenho que tentar olhar o bem nele. Beltrano fez aquilo. O que vemos? Vemos que o homem foi apredejado. O homem que foi eleito, não com tanto tempo de distância para ser diácono, que buscava anunciar o Evangelho, como séculos depois apresentará São Francisco, não só com os lábios, mas com a sua vida, com a sua atitude. Esse é o sumo da vida cristã. E diante do imitar a Jesus, foi apedrejado. Diante dos olhos humanos, podemos colocar: não conseguiu nada. E se lemos, parece ser assim. Algo que parece ser um fracasso. Mas devemos olhar não com olhos humanos, não com olhos mundanos, não com olhos superficiais. Olhar com olhos da fé. Em primeiro lugar, salvou a sua vida. Anunciou a Cristo e correspondeu a Ele. Viu o céu. Viu aonde o Senhor lhe chamava. Viu que o Senhor o prometia. Mas além disso, apesar de não ver, eis a árvore que deu bons frutos. Diante dele, um jovem que depois foi um grande perseguidor da igreja, mas que diante das suas súplicas, que diante daquilo que vira, aquele jovem se transforma num apóstolo, que anuncia incansavelmente, que não tem reservas para servir ao Senhor, que às vezes terá que cair do cavalo, que passará fome, perseguição, mas um apóstolo que viu um bom testemunho. Talvez, olhando para São Paulo, coloquemos: foi quando ele caiu do cavalo, foi quando ele fez isso, foi quando ele fez aquilo. Mas aqui está talvez o início da sua conversão. Diante daquela imagem gravada, daquele que apesar de ser perseguido, daquele que apesar de ser torturado, daquele que apesar de ser humilhado, não voltou atrás diante da sua decisão plena por Cristo.
E onde está a nossa decisão por o Senhor? Estamos no Natal, o amor nasce para nós. E como estamos agindo? Como é o meu ato para com Deus? Comentava esses dias, diante dos avisos, é engraçado como são as coisas. Se nos questionarmos que colocamos como santidade, só tem autos grandiosos. E sabemos que um católico que não quer ser santo ao ponto de ser colocado no altar é um católico de meia tigela, não é católico de verdade. Mas tem gente que fica de braços cruzados esperando a oportunidade de subir e fazer algo grandioso. Não existirá se não parto do pequeno, do pouco. E onde está o pequeno e o pouco? Bom, podemos nos avaliar nesses dias. Se eu tiver a oportunidade de ir à praia, de ir ao shopping, de ir, ao cinema, ao teatro, a fazer isso, fazer aquilo, com certeza a resposta vai ser: eu vou. Se a gente tem a oportunidade de ir à missa, não só checklist do preceito, eu vou. Se eu tenho a oportunidade de estar com Jesus, de receber a Ele, de ouvir a Sua palavra, de me deixar ser tocado, eu vou. É assim que saberemos dar a vida depois. Se eu tenho a oportunidade de anunciar, eu anuncio. Basta vermos aquele neto, aquele filho, esposo, pai, mãe, esposa, que por vezes está em casa, aquele não, coisa chata, que não sei o quê. Eu insisto, eu persisto. Aquele vizinho que vai uma vez na vida ou está na morte, já foi na vida, está esperando a morte para vir de novo na igreja, eu chamo a atenção, eu convido ele para vir à missa, eu peço ajuda para que ele venha comigo, como uma boa desculpa para ganhar algo mais. Eis o testemunho de Santo Estevão. Ele foi sem vergonha, soube anunciar. E nós? Quando aprenderemos a ser autênticos católicos e testemunhar, não só com palavras, com pregações, mas com os nossos atos. Santo Estevão teve atos de obediência, de correspondência a Deus, à igreja. E nós? Estamos obedecendo a Deus quando Ele nos pede para ir anunciar? Estamos obedecendo à igreja quando Ele nos chama a acolher? Quando nos chama a ser verdadeiramente abertos? Correspondentes? Ou ainda estamos fugindo? Eis o tempo. Eis o tempo. Deixemos que, como Santo Estevão, a sorte caia sobre nós para que sejamos eleitos. E como Santo Estevão, que possamos verdadeiramente corresponder ao que o Senhor nos chama e anunciar com a nossa vida, com os nossos atos, para levar muitos a Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora